Oiê, eu sou a Daniele e hoje eu vou falar dos meus idos de março. Sim, hoje é 7 de dezembro e eu vou falar dos meus lidos de março. Bem, né, gente? Março eu li 5 livros e eu gostei, acho um número bom. E eu também gostei que foi assim uma variedade de tipos de livros. Só que, infelizmente, eu meio que só gostei de verdade de dois deles. Os outros. Mas vamos correr sobre isso. A minha primeira leitura do mês foi Eli e Eu, que sim, é uma biografia, memoir, livro de memórias do filho da Elis Regina. Esqueci agora. Que ele vai contar pra gente, basicamente, dos anos que ele viveu com a mãe, né? Que ele conviveu com a mãe. E pode parecer um pouco contraditório o que eu vou falar, e eu não sei se isso é exatamente negativo, mas tem momentos muito lindos e bem escritos e poéticos no livro, mas também tem alguns momentos que eu achei a escrita muito estranha e superficial, então eu não sei exatamente por quê. E também é muito curioso pensar, né, que ele está contando ali as memórias dos 8, 9 ou 10 anos que ele passou com a mãe, só que ele só foi escrever isso mais velho e pode ter muita coisa é, diferente, assim, né, porque ela era uma artista, uma pessoa famosa e o olhar das outras pessoas sobre eles também pode ter moldado, remoldado muitas memórias, muitas coisas, sabe? E é isso, é um memoir muito lindo, é um livro de memórias muito lindo. Tem uns momentos muito legais, assim, importantes pra gente conhecer um pouco mais sobre a Elis. E ver também, sabe, que ela, pra ele, ela era só uma mulher, sabe, a mãe dele. E ele vai contando pra gente esse descobrimento dele, de entender que a mãe dele é famosa. Então, quando os coleguinhas da escola descobrem como que é ir pra escola, é, tem uns momentos ali que ele faz amizade com. Eu não lembro se fala exatamente, mas dá a entender que é um político muito importante, de uma linhagem de políticos muito importantes. E aí eles faz ali umas críticas, né? Mostra pro filho dela de por que que não é legal se envolver com aquela pessoa. E ele também, né, vai contando ali as primeiras descobertas dele e tal. Tem umas partes muito bacanas, assim, da eles conversando com ele, é, mostrando, assim, a opinião dela, tentando educá-lo nesse Brasil de, meu Deus. Se eu não me engano, ele vai pra escola, mas uma escola particular, sabe? É uma escola ali do local, porque pelo que eu lembro, ela se mudou para fugir da ditadura, não exatamente fugir, né? Mas eles estavam ali um pouco na cola dela, vamos dizer assim. É, e ele, sabe, vai entendendo o que é isso, o que é ter empregados, por exemplo. E é muito interessante. Eu acho que, como uma pessoa que gosta assim de ciências sociais, e eu gosto de memória, eu amo memória, livros de memória, então assim, no final eu gostei. Eu acho que até o final do vídeo eu posso mudar a opinião de alguma, de alguma leitura, né? E é muito legal também em uns momentos que ele conta das viagens que ele fez com a mãe. Então ele foi pro Japão, ele foi para os Estados Unidos para gravar junto com ela, dos amigos artistas da mãe, ela recebendo as fitas
por correio para, né, gravar ou regravar uma música. É muito, muito lindo, assim, muito poético. Porém, teve certas partes que me desconectou, porque eu entendo que ele queria dar um contexto também da vida pessoal dele, não só com a mãe, porém, é um livro de memória, sabe, da mãe. Então, assim, se eu não me engano, o subtítulo do livro é Ai, os tantos anos que eu passei com ela. E aí teve uns poucas passagens que eu me desconectou um pouco. Mas eu acho que sim, vale a leitura tanto pela parte sociológica quanto pela parte bibliográfica, para quem gosta de música, MPB. É, é muito legal. Eu acho que eu dei para esse livro 3 estrelas e nota boa. É um livro ok, recomendo. Agora, já a próxima leitura, eu acho que eu falei no vlog, não tenho tanta certeza assim, mas é A Vida Invisível de Edward, da Vitória Schwab. É, eu comprei esse livro assim que lançou, não sei quantos anos exatamente isso, e eu acho que eu deveria ter lido naquela época, não agora. Talvez se eu tivesse lido naquela época eu teria gostado. Quero pensar assim, prefiro pensar assim, porque agora é, a história é, é uma história que tinha tudo para ser boa, uma coisa disruptiva, diferente e legal, só que, querendo ou não, cai nos clichês assim de literatura contemporânea que eu já fiz crítica, por exemplo, quando eu falei de é, Vigilantes, dos leituras de janeiro e fevereiro e algumas outras, que é uma eterna explicação, cenas repetidas, é, e eu ainda, eu acho que depende muito da obra a questão assim, falar e não mostrar, mas é porque a Ed LaRue não me passou uma confiança, eu ia falar, caraca, a personagem dela não me passou uma confiança de que aquelas coisas realmente estavam acontecendo com ela, porque pra mim ela é uma personagem assim muito rasa, muito como que você vive tantos anos e você consegue ser tão rasa. A escritora quer fazer a gente acreditar que pinturas foram é, pintadas para ela, músicas foram compostas para ela, que ela compôs as músicas. E aí, quando a gente tá na cabeça dela, não, não me desceu. Eu queria tanto ter gostado desse livro. Eu queria tanto ter me conectado assim com a história, com a magia, mas teve certos momentos que sim, eu gostei, que sim, eu fiquei meio emocionada, feliz. É, porém, teve outros que não, porque eu não sei se na cabeça da Vitória ela queria que fosse um livro enorme, fosse um livro grande, eu não tenho como saber, né? O livro é o que ele é o que tá ali. Então, assim, não é nem muito bom ficar pensando nisso, mas é isso. Tem várias cenas e passagens muito repetidas, muito mais do que já tinha falado antes, que não traz um desenvolvimento na vida da Ed e na personalidade da Ed, porque eu fico pensando nas histórias de vampiro, por exemplo, que eu já li, é, ou que eu já assisti filme, porque é um ser, né, que viveu muito vampiro, né, um ser de muitos anos. Então ele pode ter corpo jovem, mas ele tem um amadurecimento diferente, tem uma noção de vida, de comportamento diferente. Eu sei que é meio estranho, né, comparar um vampiro com a Ed, meio nada a ver, mas eu não sei, eu acho que realmente o desenvolvimento dela
É o que mais me incomodou nesse livro. Pra mim não era crível as coisas que estavam acontecendo. Ela é muito simples, muito rasa, e aí acontecia coisas muito profundas que parecia que ela não tinha maturidade para lidar com aquilo, sendo que ela já tinha vivido, sei lá, 200, 300 anos. Enfim, e aí, infelizmente, eu vou pro terceiro livro, que também é da Vitória Schwab, que é O Vilão. É outro livro que eu queria muito ter gostado. Tem uma premissa muito legal. E eu peguei esse livro por causa de Vigilante, porque vilão tem isso, né? De pessoas com superpoderes. Eu gosto muito disso. Eu assisti Quarteto Fantástico no cinema, eu fiquei nada. Tanto que eu tinha até comparado Vigilante com Quarteto Fantástico. Lá no post do Instagram eu coloquei uma imagem do Quarteto Fantástico lá pra gente, sabe? Eu gosto muito disso, de pessoas com poderes e e tudo que isso pode proporcionar. Só que até hoje eu não consegui achar uma história mais atual, contemporânea, que fosse bem desenvolvida. Porque são pessoas com poderes, cara, e as outras pessoas não têm poderes. Que, que essa, sabe, dicotomia, essa diferença, como que eles convivem ali, sabe? O que você pode fazer isso uma ponte com a realidade ou fazer uma crítica social com isso, né? Igual o X-Men, por exemplo. Enfim. E aí, falei que eu tô dando muito a minha opinião, né, dos livros, eu tô esquecendo de dar a sinopse, né? Mas eu acho que Ed LaRue as pessoas conhecem um pouco mais, né? Que é uma menina que ela ia pra um casamento arranjado, que ela não queria, ela tinha um pai artístico, ela tinha uma relação com a família dela, e ela faz um pacto com o ser, o demônio, é, pra sair daquilo, né? E aí acaba que ela meio que vai ver pra sempre, só que ninguém nunca vai se lembrar dela. Ela perdeu a família, ela perdeu os amigos, ela ficou atrás daquela comunidade ali que ela vivia muito bem. E olha só, misturando os livros, meu Deus, pera. E aí, tem uma coisa também muito interessante que eu tô pensando aqui agora, é que ela tinha uma sede por conhecimento, a Ed LaRue, né? Ela tinha uma sede por conhecimento que deu pra perceber muito. Ela era uma menina muito curiosa, interessada, e parece que ela entrou naquilo de a ânsia de ter e o tédio de possuir. Porque finalmente ela ficou assim, vivendo como sempre. Ela pareceu tão meh, como se eu estava aproveitando isso. E eu sei que tem a questão de, né, ninguém consegue lembrar dela. Então, não pode fazer uma faculdade. Mas, não sei. E tem outras questões também, né, que prostituição ali, que eu não sei, também não sei se eu gostei, não me senti confortável, porque parece que todas as histórias que a gente assiste, a única opção da mulher, tudo que resta pra mulher é isso. Sei lá, sabe? E aí, um belo dia, a Ed LaRue tá saindo na rua e alguém reconhece ela. Então, basicamente, essa é a premissa do livro, e a gente vai descobrir quem é a pessoa que lembra dela, porque e etc. E agora voltando pra vilão, né? Desculpa, é isso, é uma. Eu não. Pior que agora eu tô com medo de falar o nome do livro e ter spoiler, mas é basicamente pessoas que têm poderes. Vou colocar assim. Não é exatamente isso. Tem uma. Meio que uma explicação ali e tal, por trás de porquê e tal. E outra coisa também que eu tô pensando é que a Victoria Schwab meio que não, eu só li esses dois livros dela, então eu não sei. Mas ela quer muito esse negócio, né, de academia, pessoas inteligentes, mas são pessoas muito rasas. Porque o Vitor, acho que é Vitor mesmo, né, o nome dele, do vilão, ele é universitário e aí ele convive com outros universitários, eles são todos rasos. Eles são todos, são básicos, mas não é essa básica, sabe? São pessoas que não aproveitam as ferramentas e os privilégios que têm, né? Estadunidenses europeus. E aí isso me incomoda muito. Tinha algumas. Gente, eu revirei.
tanto o olho, ó, ficava assim o tempo todo revirando o olho. Tem uma questão ali de namoro, de intriga, de ai, enemies to lovers. Qual é a necessidade? Eu acho que se a Vitória é, saísse um pouco assim da caixinha que parece que ela mesma se colocou de jokes, de ai, de arretadinha, eu acho que ela seria uma escritora muito melhor. Ela precisa focar em melhorar os personagens dela, tá? E ela, essa aqui é só a minha opinião. Eu queria muito ter gostado de vilão. Queria muito. Talvez se tivesse lido com adolescente, eu tinha gostado, né? Mas vivi outra história. Quem fez muito queria gostar. Eu realmente fui peito aberto, realmente dei uma chance. Eu tentei, eu li o livro até o poder guardar. E aí acabou que eu passei o livro por frente. Eu tinha um vilão e a continuação, eu esqueci o nome. E eu doei para um projeto social lá que eu participo. E uma das alunas começou a ler, falou que estava amando. Então, aí eu fiquei feliz. Então, pelo menos serviu isso, né? Uma adolescente que sabe TikTok pela vilã. Então, foi. E aí eu conversei um pouquinho com ela depois sobre o livro. E é isso. Eu acho que pra Ed Lover eu daria 3 estrelas. E pra vilão daria tipo 2 ou um. Eu achei muito tosco, gente. Desculpa. É uma perseguição, assim, muito besta, né? Porque eu acho que eu explico tão mal as coisas na hora que eu tô falando, porque eu só quero expressar a minha opinião, não quero ficar contando a história pra você. Ou eu quero usar detalhes da história que pode ser spoilers, que vocês não gostam, né? Ficar sabendo. Mas tem essa questão do Victor com um outro personagem, e de como esse personagem lida com o fato do Victor ter os superpoderes, que eu já nem lembro. Eu tô falando superpoderes, mas não é exatamente superpoderes, né? Ele tem habilidade, certo? Vamos dizer assim. E é muito tosco, muito idiota, muito desnecessário. E aí tem também, né, uma criança no livro que é. Ai, a criança é muito. Personagem criança pra gente gostar e falar, ai, criança fofinha. E é isso, é muito arquétipos e clichês que eu acho que ela conseguiria levar melhor, sabe? Trabalhar melhor. Mas é isso. Pra vilão daria 2 estrelas, sendo muito legal e sendo muito crítica ao Merceu. Mas é isso. E aí agora vai pros 2 últimos livros que esse sim eu gostei muito, 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 muito mesmo. E os dois são nacionais, né? Então, Eli é nacional e A Vida Invisível de Ed La Rue e Vilão é da Vitória Schwab. Eu não tenho certeza, mas eu acho que a Vitória Schwab é dos Estados Unidos. E os outros dois também é. Foi 3 nacionais, muito legal. E o próximo Foi um Péssimo Dia. Não vou lembrar o nome da autora, mas é a mesma escritora de Amora. Polesco, Borges Polesco, esqueci o nome dela, mas é ela. E, cara, eu lembrei tanto de Se Deus Me Chamar Não Vou, tipo, acho que eu já falei desse mesmo livro, né, no vídeo passado, mas é o meu livro favorito. E eu gosto tanto quando uma história me lembra desse livro, ou me faz pensar de uma maneira positiva na minha infância, adolescência, igual esse livro, sabe? É muito fofo, é muito, muito, muito querido, assim, muito leve, porque mesmo tendo temas pesados, é, exatamente temas pesados, mas assim, temas sensíveis, sabe? Os pais ali que estão passando por um momento, e aí ela tem uma relação difícil com os irmãos, eles são pobres, e, e ela tem ali umas divergências na escola, sabe? Uns momentos assim que ela não sabe lidar, ela não consegue entender, internalizar e lidar com essa entrada na adolescência. E é assim, muito fofo, muito legal. Eu adorei esse livro, muito, muito bom. Deixa eu só abrir. Eu olhei aqui, é Natália Borges Polesco e
Deixa eu pegar a sinopse aqui. Era final dos anos 80 e tudo isso era normal. Pessoas levavam a filha das outras para casa sem avisar. Crianças passeavam na caçamba dos carros, ninguém usava cinto de segurança, a ansiedade era coisa que se curava com chinelada. E o mais maluco de tudo, existia uma bala assassina, terrível e deliciosa bala só. Nesse universo tão real quanto imaginativo, Natália Borges Polesco apresenta duas histórias que trazem um olhar sensível sobre a passagem da sua própria infância para a adolescência. Ou seja, né, é um livro meio que meio que Simone de Beauvoir faz, o Eduardo Louis, que é essa autoficção, isso, autoficção, né, que é uma reimaginação de alguns fatos, né, vamos colocar assim. A relação com o irmão mais novo, o possível divórcio dos pais, os afetos pelas amigas e até a melhor forma de manejar um chacu. Nem lembro o que é esse chacu. Tudo pode rapidamente se transformar em dilemas e insegurança. Isso é muito, muito, muito bom como que é tratado, como que é narrado, como que a personagem vai se sentindo e criando a partir disso, sabe? Dessas sonhos de adolescente. Das colegas de escola, então, ai, vai ser o aniversário, e aí, como é que vai ser? A gente vai ser convidada? Se a gente for convidada, que roupa que a gente vai, né? Essa pessoa aí dá um dinheiro, a gente é pobre, e se levar um presente que for, sabe, assim, negativo, ruim, ai, uma festa na piscina, colocar biquíni, tudo isso. É, assim, muito bom, muito bem trabalhado. À medida que as situações vêm à tona, a pequena Natália, a personagem tem o mesmo nome, vai descobrindo que compreender sentimentos é tatear no escuro e que aprender a tratar das próprias complexidades pode ser justamente o que faz individualidade. É. Tô aqui relembrando das coisas e relembrando de algumas passagens. E, gente, esse livro é tão sensível, tão bonito. É, Teve uma época, né, que tava tendo John Green e outros escritores mais velhos escrevendo adolescente e eles podiam até relatar de forma boa, só que eles não tinham uma sensibilidade tão compatível, comparável, não sei falar usar bem, a Natália Pontes Poles e a Mariana Salomão Carrara fez. E se Deus me chamar, não vou. E nossa, eu fico com vontade agora de reler Foi um Péssimo Dia. Porque é isso, é muito sensível, é muito delicado, né? E de como que as situações pequenas da adolescência podem se transformar em traumas se você não conseguir, não ter as ferramentas, né, para lidar com isso. Então, os pais dela não eram aqueles pais tão presentes, então eles estavam passando, né, pelos problemas entre eles, ela tinha uma relação difícil com o irmão, então ela era muito sozinha. Mesma coisa da Maria Carmen, de Deus me chamava, né? Enfim, é muito bom. Eu acho que eu de 4 estrelas para esse livro, talvez 5, porque realmente é muito bom, muito legal. E eu só não tenho mais o que falar, porque já tem meses que eu li, né? Março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. 9 meses. 9 meses, né? Pelo que eu, né, me recordo, foi, foi essa percepção, e foi essa percepção que se manteve comigo. Acho isso bem legal. O livro é maravilhoso, 5 estrelas, favoritado, feito do meu incrível, maravilhoso Caio Fernando Abreu. Eu amo Caio Fernando Abreu. Eu amo ele, ó, eu fico emocionada. Eu amo uma conexão com o Caio Fernando Abreu, assim, indescritível. Indescritível. Nossa, meu olho encheu de lágrimas. Cara, é uma peça de teatro infantil, assim, vamos dizer. Só que é tão delicado, sensível, cheio de carga
carga crítica, uma coisa pra você refletir, pensar. E pensa irmão do Jorel, é meu irmão do Jorel, só que tem gente que não gosta, né? Então posso passar aqui uma imagem negativa do livro, né? É isso, é você pegar o brasileiro e colocar ali o humor brasileiro e as críticas brasileiras de uma forma muito sensível, bonita e bacana. Então, o que, que acontece em A Comunidade do Arco-Íris? Aqui a sinopse para ajudar a lembrar. A Comunidade do Arco-Íris é um pacato recanto da natureza bem distante do reino dos homens. Mas a paz é logo ameaçada quando seus moradores, a sereia, o mágico, o músico rock, o soldadinho e a bailarina, perdem seus pertences mais valiosos. O que será que roubou? Então repara, né? A comunidade do arco-íris é um lugar distante do reino dos homens. Na comunidade do arco-íris, eles vivem do jeito que eles querem, do jeito que eles acham certo. Eles criaram uma nova sociedade, uma nova rotina. Ali eles vivem tranquilos, no meio da natureza. Então, né, a sereia tem o laguinho dela, ela pode ir pra lá, dela, do reino dos homens. Ela foi eles. Cidadinho, música, bailarina, todos eles tiveram um motivo para deixar sair esse reino dos homens e a cidade mesmo ali é, do arco-íris. E aí as coisas começam a sumir. Gente, pô, entre eles viviam tão bem, do nada começou a acontecer essas coisas misteriosas. E eu acho que tem uma bruxa que não foi citada. E aí, a bruxa, vamos dizer, é a personalidade, né, gente, mais marginalizada entre eles, é só a gente ver como nos filmes a bruxa sempre é a malvada, nananana. Ela levou a... E ela quer a dela. Eles saem em aventuras ali, na comunidade deles, da natureza, para entender o que está acontecendo. É uma peça de teatro. Então, assim, tem rima, tem musiquinha, é ilustrado, muito lindo, é muito sensível. É, do final, do meio para o final da história, entram outros personagens ali que, assim, é spoiler, mas a crítica do teatro tá ali. É linda, linda, linda. Eu chorei muito. Eu li de graça na Biblion. Eu recomendo muito, muito mesmo, vocês começarem a usar a Biblion. É uma biblioteca digital e ali tem vários livros incríveis. Eu estou descobrindo muitos livros ali. E eu nem conheci esse livro do Caio Fernando Abreu. Tipo assim, se eu pesquisasse Caio Fernando Abreu no Google, é bem provável que não ia estar ali, né? A pessoa morando mofados, estão mais famosos, apareceu os outros, mas uma peça de teatro infantil, é um livro super curto, tem, sei lá, 60, 70 páginas, é, assim, né, divulgado, tão famoso, e eu acabei descobrindo lá, porque eu estava pesquisando livros nacionais, e apareceu, estava disponível, eu peguei na mesma hora para ler. E é de graça, é só você fazer sua conta. Tem alguns livros que tem fila de espera, né? Mas vale a pena. E você pode tem fila de espera. Tenta você mesmo descobrir seus livros, né? Em vez de querer ler. Bem, gente. É isso. Faz parte. Comunidade do Arco-Íris, 5 estrelas, favoritada. Caio Fernando Abreu. Eu amo ele. Eu já mandei rezar a missa pra ele, gente. Pelo amor de Deus, eu acendo vela do Padre Marcelo pra ele. Eu realmente amo, 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 amo ele. Amo mesmo. É, e aproveitando que é dezembro, para 2026 vai ser um autor que eu vou querer conhecer mais. Vou fazer uma lista assim, de autores que eu quero muito ler, conhecer, estudar em 2026 e talvez eu compartilhe aqui ó, no Instagram, igual eu fiz a lista de 2025. E vai ser isso.
É, eu vou deixar links, recomendações que eu falei na descrição. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo.